Oi, pessoal, aqui é a Sônia do Léo Jaime. Olá, Sônia. Aqui é Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a era de ouro do indie pop. A gente vai relembrar um momento muito específico da indústria da música, em que nomes como Phoenix, MGMT, Passion Pit, Foster the People e Lana Del Rey deixaram de ser conhecidos apenas por um nicho muito específico para alcançar uma parcela ainda maior do público. Certo, meus amigos? Essa pauta aqui é 100% dedicada a Isadora Almeida aqui. Certíssimo. E você que está ouvindo no dia 23 de agosto, uma sexta-feira, no Zig do Plex São Paulo, tem a noite do podcast VFSM. Sim, nós mesmos, nós quatro aqui. Vem dançar com a gente, festão gostoso a noite inteira. Os melhores lançamentos dos últimos meses. A gente vai ali, ó, concentrar, filtrar, entregar o melhor para vocês. Ingressos à venda, logo mais a gente vai colocar o link para você ter acesso aí. Mas é sempre baratinho. E lembrando que quem é apoiador do podcast recebe o link com antecedência e pode comprar os ingressos com desconto. Mas antes, o que, Renan Guerras? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Se você gosta do nosso programa, avalie ele na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Compartilhe este programa com mais gente, nos ajude a chegar a mais ouvintes. E se você gosta muito da gente, apoie em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e pode conferir as gravações ao vivo. Hoje temos bastante gente aqui, né, Kleber? Bastante. Temos aqui, ó, Fábio Jota, Miriam Marinho, Vinícius Correia, Mariana Abraão, Leonel Moura, Fabrício Neri, Jefferson Kozinieski, Carlos Cesare e Gabriel Benevides. Também quero agradecer a todas as pessoas que foram ver a nossa festinha lá no Bar Alto no último final de semana. Eu conheci gente de bandas que foram lá conversar com a gente, conheci um menino da Jovens Ateus, conheci mais outras pessoas, mas eu já tava muito louca e eu esqueci. Mas então agradecer a todo mundo que foi lá. E se você não tem dinheiro para apoiar o nosso podcast, apoie a gente compartilhando nas redes sociais, o seu stories, marca a gente, ou também pode marcar o meu @, @KleberFac, e me elogiar por essas pautas maravilhosas que eu faço, porque essa, por exemplo, eu postei num domingo de manhã e meus companheiros de podcast não falaram nada, eles simplesmente ignoraram solenemente pra mim. Então, eu estava mimindo. Esse elogio seu também conta como um grande valor pra mim. Eu estava sendo pai de pet. Estava cuidando da minha filhota. Vamos falar sobre música, gente? Vamos. Entre o final dos anos 2000 e início da década seguinte, a linha que separava o pop mainstream e a cena underground começava a ficar cada vez mais borrada. Era o princípio do que hoje entendemos como uma forma de consumir música e produzir música de maneira cada vez mais fluida, diversa e menos limitada a gêneros. Como a gente aprendeu com as recentes gerações, o interesse em música está muito mais voltado aos moods do que necessariamente a um estilo específico. Vide a capacidade dos novos ouvintes em transitar por gêneros como sertanejo, pop, eletrônica, rock, funk, sem qualquer preconceito. A questão é que há 15 anos, esse tipo de abordagem ainda estava engatinhando e estreitar laços com a música pop nem sempre era visto com bons olhos, tanto pelo público que era um pouco mais conservador, como principalmente pela imprensa, na época dominada por uma maioria de jornalistas brancos, héteros e históricos defensores do rock como uma, entre aspas, forma mais pura de se fazer música. Porém, essa mentalidade aos poucos foi se transformando, tanto do ponto de vista de artistas independentes que passaram a buscar por uma sonoridade cada vez mais acessível e melódica, como de gigantes da indústria que começaram a estreitar laços com nomes pouco conhecidos. Um exemplo muito claro disso foi o que aconteceu, por exemplo, na edição 2010 do Coachella, com Beyoncé e Jay-Z assistindo um show do Beach House com a plateia. A própria Beyoncé viria a colaborar criativamente com nomes como Caroline Polachek, James Blake e outros nomes alternativos pelos próximos anos, tornando esse processo de criação entre o indie e o pop cada vez mais natural. Sobre esse conceito, inclusive, a gente tem um programa inteiro dedicado a isso, que é a edição número 103 do nosso podcast, quando o indie encontra o pop. A gente gravou um especial na época que a Taylor Swift estava lançando o disco em colaboração com o pessoal do The National, então a gente fez todo um resgate dessa relação de artistas do indie indo pro
pro pop, do pop indo pro indie. Tem participação da Duda Delo Russo, é um papo bem legal. Só que no programa de hoje a gente vai voltar um pouco mais para trás, que é para conversar justamente sobre esses artistas e obras que aos poucos saíram desse espaço do alternativo para dialogar com uma parcela maior do público e para provar de uma sonoridade cada vez mais voltada ao pop. Isadora Almeida, qual que é a sua recordação mais gostosa desse período que foi muito bem servido de obras icônicas que a gente vai relembrar aqui hoje? Ai, amiga, eu acho que tem dois momentos. Tem muito momento eu em Sorocaba baixando esses álbuns, tendo aquela alegria de ver as capas nos blogs. E, enfim, vivendo esse mundinho online, né? Que daí também olhando blog, olhando site, tipo NME, essas coisas. Que é eu com uns 15, 16 anos. E aí depois tem um momento quando eu venho pra São Paulo. Eu vou viver essas festas. Eu vou viver essa nova fase, né? Que daí já é um outro momento desse indie pop. Tem bastante de eletrônico. Enfim, são duas fases, assim, pra mim, e são muito queridas. Porque eu também fiz um projeto na faculdade, né? De rádio. E que era bem focado nesse universo, assim, tipo... da curadoria, de entender qual que é o limite do que é o mainstream, o que tava entrando, né? Essa coisa dos moods, enfim, de como que as pessoas estavam começando a consumir música no comecinho das plataformas de streaming ali, que era uma coisa bem diferente, enfim. Guardo com muita alegria essa época. Eu partilho do mesmo sentimento, porque também são dois momentos pra mim. O primeiro é quando eu tava entrando na faculdade, então eu lembro de ficar, sei lá, jogando Pokémon ou Roller Coaster Tycoon e ouvindo esses discos que a gente vai comentar aqui hoje. E outro também foi vindo pra São Paulo aqui, que eu lembro que muitos desses artistas começaram a ter um espaço de destaque em alguns dos festivais que estavam rolando. Foi o começo do Lollapalooza Brasil, onde muitos deles também se apresentaram. Então tem essa atmosfera gostosa de começo da década passada, assim. Um resquício de Planeta Terra Festival também, que teve alguns artistas que passaram por lá. Então foi um momento bastante especial pra mim também. Eu acho que tem uma nostalgia gostosa envolvendo. Ô Nick, você como um jovem roqueiro, como foi essa transição pro pop ou pro indie pop nessa época pra você? Você embarcou, não embarcou? Como é que foi? Pra mim, eu acho que foi até que bem fácil, assim, ir pro indie pop, porque... sei lá, no começo dos anos 2000 tinha até bastante coisa que era dentro dessa coisa mais voltada ao rock. E aí, sei lá, começaram a aparecer umas bandas do tipo Block Party, umas coisas que já tinha tipo um festerê, mas ainda era roqueiro. E aí, sei lá, o indie pop traz outras coisas mais dançantes e tal. E acho que o que me trouxe pra isso foi a New Rave, que ainda tinha essa coisa bastante roqueira, assim, mas era tipo, sei lá, tinha muita coisa de eletrônico e tal. E, sei lá, das bandas que a gente elencou aqui como coisas que, né, representantes desse indie pop, cada um vai pra um canto muito diferente. Acho que isso me encantou também, de poder, sei lá, ouvir muita coisa diferente dentro dessa sensibilidade pop que tava nesse indie, assim. Mas acho que foi isso, pra mim foi bem, bem tranquilo. E você, Renan Guerra, que sempre teve essa relação muito forte com música brasileira, como que foi a sua relação com esse mundinho indie? Você embarcou nesse festerê? Festerê, que palavra antiga. É a fase que eu tava mais MTV, assim. Eu assistia muito MTV. Então acho que isso impactou muito. E também era uma fase que eu era adolescente. Então eu tava descobrindo muitas coisas ainda, meio conhecendo muitas coisas. Eu acho que essa fase da segunda metade ali dos anos 2000 foi uma fase que eu tava muito aberto a ouvir muitas coisas, então acho que foi um momento interessante também de me conectar com outras sonoridades e dentro desse universo de artistas que tem aqui, é interessante como alguns eu me conecto por determinadas coisas, outros eu ouvi na época, mas tipo assim, I really don't care, então é interessante como há uma diversidade de sons aqui que a gente vai falar, que acho que mostram como esse momento foi bem fértil. Boa, sempre muito aberto esse Renan. Bom, só um disclaimer aqui, antes da gente seguir com o programa, porque é sempre muito bom explicar que esse conceito de indie pop, ele é até bastante abrangente. O nome indie pop, ele começa a ser utilizado ali no começo da década de 80 mesmo, com nomes como Smiths e Young Marble Giants, que eram bandas que tinham uma sonoridade um pouco mais melódica e contrastavam com muito do que vinha sendo produzido no punk e no pós-punk inglês do período. Já na década de 1990,
a gente vai ter bandas como Belle Sebastian, Magnetic Fields, Neutral Milk Hotel, que trazem um pouco desse indie orquestrinha, com umas orquestrações, com uma coisa mais elaborada e que também é caracterizado como indie pop. Isso segue até, por exemplo, com Arcade Fire, Câmara Obscura e Sufjan Stevens nos anos 2000. Só que pro programa de hoje a gente vai conversar sobre artistas e discos que abrangem um período de 5 anos ali, que é entre 2007, então, nesse mundo pós-Strokes, já o Strokes tinha acabado de lançar o terceiro álbum de estúdio, então já tinha meio que passado um pouco dessa febre, até 2012, onde passa a ter uma outra mudança de cenário também, com essa inserção dos streamings e tudo mais, a consolidação dos streamings. Então a gente pegou esse período de 5 anos que tem obras muito icônicas, obras que são muito nostálgicas pra gente, e espero que vocês também tenham feito parte da sua audição, da sua adolescência, do seu começo de vida adulta ali. Acho que as pessoas, quando estiverem ouvindo, depois de entender os discos que foram selecionados, vão perceber que tem um universo ali de sonoridade que tem a ver com o synth pop, que bebe muito da música eletrônica. Sim. Que são coisas que, por exemplo, na virada do século, muitos artistas tinham deixado de lado, assim, tinham entrado numa… muito rock puro, assim, tirando essas coisas todas. E aqui há um casamento muito interessante. E é importante deixar claro que quando a gente está pensando nos anos 2000, ainda existia uma resistência de uma grande parcela do público com a música pop, que era vista como uma música menor, ou como alguma coisa que não fosse tão válida quanto esse universo do rock. Então aqui a gente está falando de um caminho muito interessante em que artistas dialogavam entre essas referências que podiam ser mais esquisitas ou mais obscuras com coisas que vinham muito do universo pop, do que estava em alta naquele momento. E eles mesmos ditariam essas tendências do universo pop dali pra frente. Eu acho legal, sei lá, uma pessoa tipo Grimes, que nunca escondeu, sei lá, que era fã de Spice Girls, sabe? Que eram umas coisas que, pra época, a gente ainda falava, meu Deus, como assim? Sim. Ouvindo total. Spice Girls, mas ela sempre foi muito aberta quanto a isso e acho que transparecia de alguma forma na música dela ali da época. Saudosa Grimes, que Deus a tenha. Que Deus Pois é. Mas vamos começar aqui, porque o ano de 2007 já tem a primeira pedrada, e pra mim é o disco que marca o início dessa fase toda, que é justamente o MGMT com Oracular Spectacular. É uma banda nova-iorquina ali, que vem uma dupla, que vem justamente com essa sonoridade, que era muito carregada de sintetizador, com umas letras altamente pegajosas. A ideia, inclusive, era que esse disco fosse meio uma piada por parte dos dois artistas. Eles queriam fazer uma coisa que fosse muito pop, muito pegajosa, meio que satirizando outros artistas de música pop. Só que ele veio como um novo clássico, ele meio que instituiu um padrão de fazer música ali, e tem uma seleção de canções que até hoje você pode tocar em qualquer balada que funciona, que é Time to Pretend, Electric Feel e Kids, assim, que é impecável. Esse marcou uma época, né? É demais, cara. Eu lembro muito, meu irmão trouxe de viagem pra mim. Caralho, como eu ouvi esse CD no carro. O dia inteiro. Queria ir na padaria pra eu colocar o CD no carro. Eu amava muito. Tudo ali é perfeito. E eu gosto muito também que, de alguma forma, eles trouxeram uma coisa psicodélica que, Sim. pra mim, eu não tinha ainda contato com o que era psicodélico, né? Sei lá, eu tava ouvindo mais esse rockinho roqueiro que era zero. Sim, era bem zero. seco, cru, né? Sim, e tem as maluquices dos clipes também. A de ser uma coisa, também, a estética né? Os clipes, super ácida, o clipe era super… totalmente distorcido, umas imagens tosquíssimas. derretidíssimo. Assim. Não, e tipo, droga… ácido mesmo, assim. Ácido, sei lá, Ácido eu mesmo. sinto… A Joana Nilsson sendo uma mãe má e deixando sua criança abandonada. É verdade. Alienação parental. Não tem também a Caroline Polachek, um dos clipes deles também? Se eu não me engano, de algum Nossa, desses não aí. lembro, Tem. mas pode ser. Tinha uma Não sei. galera envolvida ali. Discão. Nossa, e o cara é o mais bonito do mundo, né? O nossa. Andrew. Nossa, Ah. ele era o cara mais bonito do Lindo. mundo. Ele é, amiga. Ele ainda é lindo. ele é Mas bem deu bonito. mas deu uma envelhecida… Amiga, Enfim, quero não vamos envelhecer entrar nessa… assim, então. Nossa. Então, mas daí tinha que nascer que nem ele. Nossa, me humilhou. Não, cara, vai envelhecer mal, Seu Daí tem lixo, que… seu podre. Daí tem que nascer igual ele. Mas é engraçado que eles nunca conseguiram repetir essa fórmula, né? Não, Assim, não. Eles já tentaram Tem algumas coisas vezes. interessantes. Eu acho que o MGMT tem coisas interessantes, mas… sei lá, é que isso aí foi meio seminal demais, né?
sei lá. É que eu acho que o negócio todo surgiu de ser brincadeira o primeiro álbum. Aí o segundo eles tentam fazer uma antítese disso, vão pra outra. Mas o Congratulations, pesquisando pra pauta, ele aparece nas listas de melhores do ano de 2010. Eu não duvido que a galera tenha gostado, mas não é minha vibe, assim. O primeiro é algo meio único, assim, sabe? O Little Dark Age de 2018 também é outro que fez bastante sucesso. Fez sucesso até no TikTok. Bom. Até abrindo aqui o Spotify pra ver, tem as 3 principais canções são ali do Oracle Spectacular e o resto é do Little Dark Age também. O Little Dark Age deu. As pessoas podem gostar de coisa ruim, tá tudo bem. Mas eu acho que pegou uma galera que era meio também. Que gostava de Tame Impala, e daí na época saiu Little Dark Age, que era viajadão e psicodélico. Acho que é uma galera que nem ouvia o Oracle Spectacular. Sim. Vamos aí pra 2008, que 2008 tem vários aqui que são essenciais. Chuva. E aí uma questão muito importante, pra essa lista eu tentei me focar apenas em artistas que estavam iniciando a carreira. Então vocês vão ver que muitos dos discos que a gente tem aqui são primeiros álbuns e tudo mais. Com exceção de uma banda francesa aí que a gente vai comentar logo mais. E pra mim, 2008 já abre de maneira espetacular com Vampire Weekend, com álbum auto-intitulado. Eu lembro que eu conheci Eu também lembro comprando, cara, o CD. Jesus, eu tenho as memórias de pegar o CD pela primeira vez. Eu lembro do Lúcio Ribeiro comentando desse, assim, e quando eu ouvi A-Punk a primeira vez, eu falei, cara, que música legal. Eu também. E é engraçado que, assim, que ao mesmo tempo que ele partilha muito desse indie pop, desse tipo de sonoridade que tava rolando na época, eu acho que de todos aqui, talvez seja a banda que mais amadureceu de um jeito muito consistente, sabe? Os outros discos são muito fodas, assim, né? Muito relevante musicalmente. A trilogia, assim, inicial é perfeita, assim, é tipo... Vai envelhecendo e vai ficando cada vez melhor, assim. Eu acho que eu preciso voltar pro Modern Vampires, porque, cara, eu sei que você ama muito. Nossa, Modern Vampires é tipo dos melhores do mundo. É, do mundo, cara, assim, perfeito. O que será que aconteceu com... Eu vou ter que... É que eu acho que é interessante que o Vampire Weekend... Weekend... Tava ouvindo Haim na época. O Vampire Weekend tem uma coisa de que aqui em 2008 eles capturam e encapsulam esse espírito do tempo, assim, essa coisa. Em Nova York, camisa esse xadrez. Universo que as pessoas estavam vivendo hipster e que depois vai desembocar em Girls, né? HBO e tudo mais. O espírito do seu tempo. Só que é muito forte. interessante que eles não ficam parados nisso. Eu acho que por isso que eles continuam muito interessantes. Eles vão amadurecendo e os discos vão amadurecendo com eles. E aí nisso o público vai indo junto. Acho que isso também é simbólico, porque outros artistas daqui da lista, alguns deles ficam nessa coisa eternamente vivendo num mundo como se fosse ainda 2008. É tipo assim, gata, o mundo mudou, vamos acordar, né, pra vida. Um aqui que é até bem problemático hoje em dia a gente comentar, mas eu acho que ele é parte substancial do que é isso que a gente vai comentar hoje, que é o primeiro álbum do Crystal Castles, também de 2008. Nesse disco a gente tem Crime Wave, Alice Practice, Curtain Dating. Cara, pra mim esse disco, quando eu ouvi a primeira vez, ele fez um estrago na minha cabeça, pelo jeito que ele tratava da música eletrônica com esse fundo de música pop, mas essas distorções absurdas que hoje a gente vê muito replicado no hyperpop, no pop inglês do Charli XCX. E pra mim ele é meio que muito base pra tudo, assim, que a gente tem hoje. Só que é triste pensar que por trás de tudo isso tem toda uma história de abuso, de manipulação, de grooming, de violência doméstica sofrida, né, contra a Alice Glass, né, pelo parceiro de produção dela ali. E é um disco que, desses que a gente tá falando, eu acho que é um dos que tem público jovem, assim. Sim. Todas no as TikTok músicas... ele faz muito sucesso. Todas as músicas desse disco fazem muito amiga, sucesso no muito TikTok. Que loucura! Tem um público muito grande que é muito apaixonado por essa estética, por todas essas coisas relacionadas ao universo Crystal Castles. E eu super entendo que as pessoas se encantem com isso, porque quando eu era adolescente, tipo assim, a minha principal estética no Tumblr era tudo que envolvia Alice Glass e Crystal Castles. Icônica. Assim. Era tipo muito fundamental pra mim, tá muito basilar ali no que era a minha formação. E é muito basilar nesse conceito de fazer coisas que são muito esquisitas, muito barulhentas, quase noise, mas ainda é absurdamente pop e interessante e diferente. Eu acho que é tipo um álbum muito rico e é super dicotômico, porque tipo, eles produziam esse tipo de música e tinham um espaço de violência, e aí quando ela se liberta disso, ela hoje em dia tem uma outra carreira, mas o som, ela
parece que ainda tá num universo meio que ela não se encontrou sonoramente. É uma coisa muito complexa. Então é bem difícil, mas esse disco e o disco seguinte do Crystal Castles são muito fundamentais pra uma geração, assim. E é só um PS, assim, o quão novo eles eram, cara, quando eles lançaram esse álbum. Novos, que isso? muito novos. Surreal. Eu quero puxar já o próximo, que é Santi Gold com Santo Gold, Putz, porque esse esse disco, é bom. quando saiu, ele fez um estrago enorme na minha cabeça. Porque ao mesmo tempo que ela trazia muito do indie nova-iorquino de Strokes e tudo mais, ela trazia uma outra abordagem que ia pro R&B, pro soul, pra new wave, pro hip hop. Era uma mulher negra criando num espaço dominado por artistas brancos, então pra mim ela foi muito transgressora. A imagem de capa desse disco pra mim é uma das lindo. mais Nossa, icônicas que icônico. tem. É um dos mais Ela é indie icônica. da… Total. Tipo, é muito foda. Esse muito e o foda. Crystal Castles, eu boto fé, os dois. E é mas- muito interessante porque a Santi Gold, ela meio que dá uma formatação para uma estética negra muito importante naquele momento. Porque Sim. muitas vezes esses universos eram muito relacionados a pessoas brancas. E hoje em Sim. dia eu vejo várias pessoas resgatando todo esse universo que tinha de artistas em torno da Santi Gold. E eu acho muito curioso porque esse disco ficou durante muito tempo fora das plataformas de Total. streaming. Então existe Tem poucos anos que ele entrou. Sim. geracional que muitas É pessoas verdade. mais jovens não conhecem esse disco ou não conheciam esse disco. Esse disco ficou durante muito tempo sem que as pessoas falassem da importância dele. E ele era muito importante para, tipo, praticamente todas as mulheres que estavam construindo música ali naquele momento. E é muito interessante que aí quando a Beyoncé agora fez o rap ali do Renaissance, em que ela cita várias mulheres, ela cita a Santi Gold. Total, E muita gente foi icônica. atrás de conhecer o trabalho da Santi Gold. E eu acho que isso é muito fundamental, assim, porque esse disco é muito foda. O que a Santi Gold faz aqui é muito foda. Seguindo rapidão aqui, ó, a gente tem duas duplas. Um é o Empire of the Sun, com Walking on a Dream. Que na época, assim, eu não consegui embarcar muito. Gostava dos singles, mas nunca me conectei de Pra fato. mim era uma coisa meio MGMT cover, assim. É, o cover meio… do MGMT, total. Você E o queria que eu outro fosse é o- sintética, ó. Existiu essa banda chamada Empire of the Sun. Parabéns. e o outro- Ah, gente, mas a estética era engraçada. Teve ali o Não, seu… a estética mas era uma estética também 100% Retrô anos 80 Chupinhada. ali. é. Não, bem anos 2000, que hoje em dia, se eles lançassem um negócio desses, seria 37 textão na internet discutindo as 500 apropriações. Eles continuam lançando a mesma Eles coisa graças até a Deus, hoje. ninguém- assim. Sim, ouve. eles continuam lançando a mesma Mas coisa. é que um dos integrantes é de origem asiática, então fica meio que nessa, assim. Mas ainda assim, acho Acho estranho. bem esquisito. E outra dupla aqui, minha amiga Isadora, Ai, The amo. Teen Things, Putz. We Started Nothing. Putz. Esse aqui é um Esse eu dos ouvi. grandes One Hit Wonders da vida, assim. O disco One Hit Wonder, na Mas verdade. é porque bom. Eles têm Esse- 3 esse músicas que disco é fizeram bom. sucesso. Mas a É, crítica é- massacrou bastante eles. That's Not My Name, Shut Up and Let Me Go. E tem mais Ai, um era que eu uma esqueci. delicinha dançar nas baladinhas. Ai, eu adorava. E Greatest DJ. Greatest DJs, pô. Toquei muito. Pô, mó bom, cara. Os textos Podem falavam como detonar. se eles fossem criminosos, assim. É que eu acho que o Sim. Teen Things, tipo, ia realmente pra um lado muito popzão, bem mais pop, Sim, assim. Eles não sim. tentavam se vender como outra coisa que não Exato. fosse pop. E aí eu acho que eles sofreram essa É, coisa porque toda. a NME não tava pronta pra aceitar eles ainda. Total. Certeza que é hate de enemy, assim, porque… É, era do pop nada, demais. tipo, assim como eles dão 10 pra uns disco bomba, É, então. eles exato. falam mal de umas coisas que são, tipo, só Exato. ok, assim. A história vai inocentar. E esse aqui tocou muito no MTV Brasil. Eu lembro que os 3 clipes passavam torando de manhã cedinho ali. Nossa, embalado, que tocou isso aí, o que eu já toquei. Ai, que Fazer uma delícia, menção gente. honrosa pra 2008. Black Kids, Party Traumatic. É um disco muito bom. Preconceito da Pitchfork, eles mesmos já se arrependeram, já apagaram isso do ar, porque eles conseguiram destruir a carreira da banda. Da banda, sem nenhum é. sentido, sem porquê. Porque o disco não é tão ruim quanto eles fizeram parecer. O disco é bem divertido, é pop, é gostoso. E eu adoro o fato de que é uma banda esquisita, com umas pessoas estranhas, que não eram as pessoas comuns naquela época. Hoje em dia eu acho que eles seriam bem mais abraçados. Vamos pro ano de 2009, porque pra Ai, mim, pelo amor eu de acho Deus, que é é um o melhor. espetáculo de ano. E aí, logo de melhor. cara, eu quero trazer uma das
das poucas bandas que são as mais antigas aqui, porque o Phoenix lança em 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix. Nossa. Pra mim, ele é uma Obra coletânea de de arte. música pop, uma obra de arte, assim, tem vários hits. Ainda hoje no TikTok ele faz um sucesso absurdo com Listomania e 1901. Que eu acho as músicas mais fracas do álbum. Humilde É. opinião, assim. Tipo, aqui são hits, são muito pop, Mas mas é muito hit. é que esse álbum uma é coisa perfeito. Disco é basicamente todo de hit, assim, né? todo hit, É e eu tive perfeito, cara. a sorte de ver eles no Planeta Terra no encerramento Sim. da turnê, então foi assim, Foi muito absurdo. absurdo. Muito absurdo. Things também eu vi no Terra. E eu acho muito legal, amigo, só um parênteses rapidinho, que você falou da Beyoncé. E no livro do Phoenix que eu li, eu já dei até aqui de dica pra vocês. Eles citam que a Beyoncé assiste o show deles do Coachella. E ela tá, tipo assim, pirando em Girlfriend, que é a música favorita dela. Tipo, e eles ficaram muito em Perfeito. choque, que ela cantava tudo, assim. Aí a gente chega aqui num contraponto, que é o The XX, com XX, Nossa, que é um a disco de onda. indie, de A pop, onda mas que inaugura a silenciosa. famigerada onda silenciosa da Inglaterra, ali, que eram saudade artistas com uma dessas proposta coisas. mais minimalista, mas que, de novo, fez muito sucesso, foi trilha sonora de novela do Brasil, série, se eu não me engano, brasileira. Sério, E mas foi com o segundo, Foi, né? Mas as músicas, principalmente a música de abertura, ela foi clonada por várias propagandas que Nossa. faziam versões Nossa, clone sim. dessa Tudo. música pra aproveitar, porque a banda não liberava pra fazer propaganda. E o disco fez sucesso e ainda venceu o Mercury Prize de 2010 e meio que fez o The XX, que na época começou como um quarteto, lembra? Tinha aquela Kyra, Oh, que era uma menina indiana. Era baixista, Sumiu. né? E sumiu Porque e ela a não- banda ela- seguiu, ela- né? Ela não aguentou. Ela não aguentou, Não aguentou já o um sucesso. Sim. E eles são um desses universos que foi muito fundamental para a criação de uma estética. Quando a Super. gente está falando aqui para os nossos jovens ouvintes que não sabem o que era o Tumblr, ou esses sites que tipo você pinava coisas e gente. juntava coisas de uma estética, Um o MySpacezinho. XX era tipo um universo muito específico. Nossa, em que você o gif do xizinho com uma textura diferente rolou muito. Essa marca da capa, essa iconografia deles foi muito simbólica para a criação de um universo em torno deles, assim. E toda a estética deles e todas as coisas que depois iam desembocar em várias subculturas ali dentro do Tumblr, era bem marcante, bem simbólico desse momento também. E fora também que é um encontro de pelo menos 3 artistas, os 4 não sei, né? A quarta, no caso, que saiu. Mas são 3, 3 né? A menina artistas morreu. maravilhosos, assim, tipo… Ai, amigo. Todo Sim, mundo ali é todo mundo é muito bizarramente talentoso, talentoso. Sim. E aí, enfim, deu no que deu. Eu tenho uma dívida eterna com o Lúcio Ribeiro, porque ele me apresentou Passion Pit. E Sim. quando lançou o Sim. Manners, eu embarquei nesse Oh, disco bom como eu nunca tinha demais. embarcado. O Michael Angelakos foi um crush eterno. O dia que eu descobri que ele era bissexual, eu falei, eu tenho chances. E eu vi o show deles no Planeta Terra, depois eu vi no Lollapalooza, foi tudo. Absurdo. Esse disco pra mim assim, é um espetáculo. Inclusive, menção honrosa pro disco de 2012, o Isso que eu ia Ghost Summer, falar, que é porque eu acho que maravilhoso. talvez seja a banda que mais extravasou, que era pop mesmo, assim. Ela tinha esse fundo de indie, mas era muito pop. Vocal melódico dele. Tristaça. Letras Gente. tristíssimas. Pô, o cara ele é bipolar, ele sofre até hoje. A banda encerrou A banda por conta acabou por disso causa também, né? disso, né? Gente, Mas é muito maravilhoso. Vou dar um shout-out aqui também pra Oi FM. Porque a Oi FM, cara, Tocava. lembra que… Nossa, tocava tudo. Tocava tudo isso que a gente tá falando. Vocês não lembram aqui em São Paulo? Amiga, eu não ouvi. Eu não- Vocês era não ouviam de rádio, ouvir né? rádio. Que loucura. É que, amiga, certas rádios certos programas de rádio funcionavam com internet boa. E aí, no interior, não tinha internet boa pra ouvir. Ah, não, mas rádio, tô falando entendeu? aqui em São Paulo já. Tipo, eu ouvia em carro, Ah, eu não ouvia. qualquer coisa, táxi. Lembra que ficava em buffering? E aí, É. tipo, ele não carregava. Não, assim, uma merda. era tinha frequência, não era só online. Tipo, era uma rádio realmente. É, Daí não ouvi. eles, nossa, apoiavam todos os showzinhos que a gente gostava dessa época. Um que rolou muito em 2009 também foi o Mike Snow com o Mike Snow, que é o primeiro álbum É de estúdio Mickey, deles. Não é Mickey, é Mike. Eu descobri essa Era semana um rolê pesquisando. japonês, não era? Não, eu também achei que era por causa do cineasta japonês, mas eles colocam como Mike. Nossa, eu sempre falei Mike. É. Achei, então agora eu já ia falar, putz, também- achei que era Não, Mike. A vida inteira eu pronunciei Mickey Snow, por causa do Takashi Miike, que é um diretor Ah, de não, eu Ultra sempre falei Violence. errado. Eu achei que eu falava errado, então. Não, Agora, mas aí, tipo, eu falo fui vendo na Wikipedia, eles estão falando que é Mike mesmo, não é Mickey. Tá bom, Fiquei então- surpreso. Começa de novo. Não, deixa aberto, porque também é um erro que eu também caí a vida inteira. Eu achei que era Mickey. Até ontem eu falava Eles, Mickey. daí eu eles fui fazer essa pausa. eles gostam do diretor, mas não é por causa do Não é diretor. isso, é. Mas é meio esquisito também.
Cara, Animal é uma música que, pra mim, ela solidifica o que é a Sim. pauta desse programa, assim, porque ela é muito indie e muito pop, tem o sintetizador, delícia. tem as vozes. Tanto que depois vai ter um monte de banda que vai copiar, tipo aquela Portugal The Man, que era uma banda mega psicodélica, eles vão fazer uns Sim. indie pop muito parecido Sim. com isso, assim, né? E esse disco do Max No é, tipo, muito foda, muito bom. É tipo assim, pop perfection, tem muitas coisas boas. Eles nunca mais conseguiram fazer algo O tão segundo eu bom. gosto de Paddling Out, Não, mas eu só gosto, dela. eu gosto dos nossa, outros Pedrinho, discos. meu Não Deus. estou falando que são ruins, é que eu gosto muito desse, porque eu até vou nas Destravando outras aulas memórias. deles, mas eu acho esse aqui, tipo assim, muito bom. E eles também tinham essa coisa de estética, eles faziam uns clipes muito bonitos. Nossa, os clipes umas malucos coisas. do cara E narigudo. a capa tem Era muito bom. o coelhinho com chifre, tem todas também, então tem tipo a mesma estética. Bom tudo, hein? Mas eu acho Nossa. que o grande fenômeno além do Phoenix em 2009 e é um nome feminino aqui que depois vai ficar, ela vai ocupar espaço em alguns dos principais festivais do música do mundo como headliner, que é Florence and the Machine com o Lungs em 2009. Eu lembro de ver esse clipe o disco com vários clipes tocando na MTV e foi um fenômeno absurdo, assim. Tem a eterna Dog Days Are Over aqui, Nossa senhora. que é a Virou música praga que já. virou Nossa, praga. mano, música de casamento. É o pegar sonho na da barra Isa do é vestido. entrar na Nossa. cerimônia de casamento dela com essa música. Nossa, Mas tem pelo várias amor de outras que Deus. fizeram muito sucesso e fizeram dela uma das grandes vozes da música pop, do pop rock dos últimos anos também, né? Ah, eu sinto falta de Kiss With A Fist, que é uma das melhores É músicas muito bom. desse Ah, é disco. muito boa, muito muito E ela boa. clipe é nunca bom. mais fez nada parecido, assim, tipo… Ela nunca, nem no disco tem nada parecido com isso. Porque essa Kiss With a Fist foi a primeira que começou a passar na MTV. E aí eles estouravam isso o dia Era mais inteiro. roqueirinha. E aí do nada ela apareceu com outra. Porque eu achava que ela ia ser tipo assim, e da Eu Maria, também, eu achei que essas ela ia coisas ser assim. meio Kate Kate Nash, tinha uma Nash. coisa muito Kate Nash, Era muito parecido com Kate Nash. E aí, do nada, as outras músicas eram pra outro caminho, que era, tipo, muito mais Kate Bush fadinha. da vida, assim, tipo, Steve Nicks. E aí, depois é meio maluco, porque esse disco também é meio absurdo. E daí, depois ela vai pra um lado que, tipo, eu também já não embarco mais. Mas disso. ela continuou fazendo sucesso de maneira inegável. Não, eu estou falando que ela… A minha questão não é fazer sucesso ou não. Eu estou falando que eu não gigantesco. gosto depois do que E ela faz. tem coisas boas nesse meio do caminho aí. Tem Tem coisas que eu várias consigo coisas. defender bem, assim. Eu Não gosto, tô falando, não tô Kind falando que é of Man ruim, é muito bom. gente. Não, Só é que tô falando o que Renan não gosto. embarcou. O Renan é misógino, não gosta dela. E falou que Ah, gostaria de bater se entendi. pudesse ver ela na rua, mas tudo O bem. show dela foi maravilhoso no Mita, o público dela é excelente. Sim. Nossa, eu tinha Sim. esquecido. Foi super legal, ela cantou Ah! várias das músicas desse disco, inclusive. Eu achei super Foi lindo, bom. Ela foi tem uma lindo. energia Deixa ela de beijando palco na boca absurdo. Ela tem uma energia de palco absurdo. Sim, Sim. ela é brabíssima. 2010 pra mim é marcado por um disco que é Tudor Meu Cinema Deus. Club. Meu Tourist Deus. Story. Esse mudou Gente, a vida. você Cara, tá destravando as memórias, tipo pra mim não faz surreal. sentido eles não serem brasileiros, porque essas guitarras são guitarras de axé. Tem várias levadinhas ali que Super. parece que é um adolescente que cresceu nos anos 90, ouvindo muito axé Bahia ali dos anos 90 e falou, agora eu vou fazer isso indie. Eu Tanto sou que o Hogan roqueirinho. era um pouco disso, a Super. banda brasileira. Mas esse disco, cara, ele é muito bom. Eu lembro que eu fiquei Ele também é obcecado na perfeito época. de, tipo, só hitzinho. É só hitzinho. hit. Undercover Martin, What You Know, que até hoje toca pra caralho. A estética também é muito estética Tumblr. Eu lembro que o meu site surgiu em 2010 e eu lembro que esse era meio que um álbum símbolo do Tumblr. É assim, na muito. época, sabe? E é lindo, eu tenho em CD também esse álbum. O encarte é uma graça, tipo, tudo. Aí ainda tinha, né, essa dedicação, assim, porque, querendo ou não, tava todo mundo ali baixando, a molecada tava baixando as Ainda coisas, mas existia o ainda, físico, mas né? ainda existia muito, tipo, lojas de CD e enfim. Se eu não me engano, ele teve até um lançamento nacional por algum selo Pode ser. X, assim. Pode ser. Eu ganhei de aniversário de uma amiga. A Lab 344, eu acho que foi quem Pode lançou. ser, Posso estar pode enganado. ser. Mas eu ganhei de uma amiga de aniversário. Parênteses aqui, o Kleber falou disso. Parece que eles cresceram ouvindo axé e tudo mais. Existe uma coisa que aconteceu no final dos anos 2000 e nos Estados Unidos, que é jovens brancos descobrindo Afrobeats.
E aí tem esse Vampire Weekend. Vampire também. Weekend. Vampire Weekend. Tem várias questões em torno disso, porque muitos deles, tipo, não só ouviram como chupinharam muitas coisas ali. E isso é um tipo de sonoridade que também está dentro desse universo, desse arcabouço de referências que a gente falou aqui. Então, quando a gente pensa nessas sonoridades que colocam algum tipo de percussão, fazem aquelas as afrobeats. Rara Riot, Born Ruffians, todas elas bebiam Nossa, muito de eu gostava afrobeat. bastante dessas lado C, assim, do indie pop. Ai, bom demais, para. Veja bem, lado C do indie. A banda tinha 3 pessoas ouvindo. Comentário aqui, ó, vários comentários. O Gabriel Benevides falou: amo demais esse debut da Santos Gold. O Wolfgang Amadeus é uma obra-prima do indie pop. A Mariana Abrão falou: essa estética do DXX aguentou até minha época do Tumblr, ali pra 2012 e 2014. E até o final Ela do também Tumblr tinha essa estética do Tinha. xizinho, porque eles também continuavam usando depois o outro disco. A Mariana falou também: muitas dessas bandas eu fui entrar no bonde só anos depois, na adolescência, porque sou um bebezinho que nasceu em 2000. Você não existe, isso não é verdade. Mas lembro que algumas que eu já ouvia mais nova, um pouco porque convivia com quem eu já era xereta na internet, só que anos depois fui conhecer realmente e associar as pessoas às músicas. Desculpa o textão, imagina. Você tá pagando, você pode montar um textão que eu leio aqui, filha, tranquilo. Mas tá bom, é curioso ver uma pessoa que nasceu em 2000 ouvindo essas coisas, mas faz sentido, tinha 14, 12, 13, 14 anos, é o comecinho. É que nem quando a gente escuta coisas dos anos 90, eles eram criança. Verdade. Eu sou 10 anos mais velho que você, Mariana. Então quer dizer que você tem 24. Ah, desculpa. Seguindo aqui 2010, um que eu embarquei bonito, Marina and the Diamonds com The Family Jewels. Eu não. Nossa, eu muito torei. I'm Not a Robot, Oh No, Hollywood. Pra mim, esse disco, assim, pra mim ela era uma versão mais pop da Florence, assim, tipo, eu curti demais. Ela vai estourar de fato no disco seguinte, que é o que tem o Primadonna e tal, e outros hits de sucesso, Heartbreaker. Mas esse aqui, putz, embarquei bonito nesse. Marina existe pra mim. I really don't care, gente, pra Marina, sorry. Eu também. É tipo assim, ela é interessante, é pop, mas não dialoga comigo, é só isso. Tenho amigos que gostam. Exato. Então vamos puxar um aqui que eu sei que todo mundo embarcou. The Drums, com auto-intitulado de 2010. Tem Let's Go Surfing, tem Forever and Never a Man. Esse disco é muito bom, muito, muito bom. Eu amo esse disco e pena que também depois eles vão pra uma coisa mais pós-punk e nunca mais voltou pra essa pegadinha, né? Não, e é mais uma dessas coisas que acho que, para usar uma palavra bem anos 2000, o mashup de coisas que existia nesse universo de indie pop. Quando a gente tá falando aqui, eu citei já diferentes gêneros aqui. E nesse caso, tem mais outros gêneros que entram aqui. Tem essa coisa do surf rock, tem essa coisa dos anos 80, tem umas coisas que se misturam e que dialogam e que são, tipo, uma entra dentro da outra. Assim, acho que isso é muito interessante. Tinha esse fase. olhar pra música litorânea que fez ali, tipo, Neon Indian, a Usher Out, a She-Wave toda, Tori Moa também, né? Então, ele abriu Coast todo também. um caminho pra, tipo, o Best Coast, o Real Estate, que são bandas mais ou menos ali da mesma época, mas pra um canto diferente. O Best Coast é do mesmo ano e até antes, se duvidar. Nossa, eu não tancava Best Coast. Nossa, eu era enlouquecida. Nossa, eu também fui obcecado. Não tancava nunca. Você não gosta de mulheres roqueiras, né? Te assustam. Vamos aqui pro ano de 2011, que esse também, ele é muito bem servido. Bom. A gente pode começar com o maior de todos, porque esse continua reverberando até hoje. M83, também uma banda dos anos 2000, que tinha uma proposta mais voltada ao pós-rock. Que foi esse álbum, Só que em 2011, eles lançam um álbum chamado Hurry Up, We Are Dreaming, que é total voltado pro synth pop. E nesse disco tem várias canções muito boas que já viraram trilhas de vários filmes como Wait e Reunion, mas tem a canção das canções, Midnight City. Nossa, para. Você pode tocar essa música até hoje em qualquer festa e ela vai funcionar muito bem, porque ela é uma synthzinho do começo é icônico. Karate com pó. Que isso, cara? Ou é muito bom esse álbum, sério. E a estética também, tipo assim… Perfeita. Perfeita. E é muito dessa época também…
De que a eletrônica, principalmente ali as coisas da Maison Kitsune, né? Da Kitsune, que Nossa, era… você falou o nome agora. O nome, dei a letra aqui. Não mas é muito a França, assim, voltando, né, para pegar o que era deles. Que há 10 anos atrás eles tinham feito muito Era bem deles, feito, né? Forte. Gato. Daft tão Punkzinho, não? Não? Eles também roubaram algumas coisas, né, amigo? Claro que sim, amigo, mas a gente não vai entrar É que você falou assim, era deles. Que eles deram uma abraçada, Que eles podemos deram uma dizer. abraçada. Mas trouxeram aqui, pra uma coisa que eu acho perto. muito curioso é que antes desse disco, o MP3 ele era meio que uma banda conceitual de Sim. pós-rock, de dream Sim. pop ali. Era dream pop Tem pra vários caralho. discos muito bons. O Aquela Saturday Plus Youth é perfeita. E esse aqui, eles meio que alcançam uma parcela do público muito maior. Eles ficam Sim. gigantescos. É mais roqueiro. E meio que eles não conseguem mais fugir disso nos discos seguintes. Eles não conseguem mais causar o mesmo impacto. Parece que, matou a banda por conta desse disco, sabe? Cara, é bem surreal. E eu cheguei a ver esse show na época, em 2012. Com orquestra. Foi muito grande o M83. Foi muito grande mesmo. Não sei se o pessoal, um pouco mais jovem não pegou, assim. Mas naquela época era a coisa mais interessante que aconteceu no ano, assim. Estética, tudo. E é muito legal também porque extrapolou isso que a gente tava falando de trilha. Eu achei muito interessante porque tem também aquela música a Real Hero, que é do College e do Electric Youth. Lembra? We are human beings. Enfim, que tá na trilha de Drive e que eu acho que também ajudou muito a disseminar, assim, esse tipo de eletrônico. E agora está na propaganda da Sephora. Olha que coisa, dessa semana. Outro aqui de 2011 que fez um estrago na cabeça de bilhões de jovens. Foster the People com Torches. É bom. Esse aqui também tem muita música boa. Helena Beat, Don't Stop. Esse é mais um que é Pump It só Up musicão Kicks. também. É que assim, o problema desse aqui é que ele tocou tanto que eu acho insuportável hoje. Não, tem vários aqui que eu não consigo mais ouvir, assim. Que eu amava na época. Tocou tanto em balada que eu falei, gente, chega. Não, acabou. Não, mas ele não toca mais, né? Não, acho que não. Mais. Acho que não tava, né? Por Deus. Nem a banda mais toca. Porque não, voltaram. Não acabaram de lançar coisa nova. Nossa, Mas é tudo bem ruim, assim. O segundo disco já é meio médio, o resto Não, é eu assim… não ouvi, gente, mas eu só tô falando que voltou. Voltou acho mês passado. Ethan Yards com Hookins. Nossa! Que Eu adorava. esse aqui eu viciei na época. Nossa, que show também. Business foi uma música que tocava. Nossa, eu lembro de surreal. tocar na MTV Brasil. Eu que torava. Na época, Eu assim. que trabalhava nessa época, eu fazia playlist, eu que passava E é muito todo triste, dia. porque a Meryl Garbus ali, ela meio que morreu. Eu até gosto do trabalho seguinte, gosto de algumas coisas que vieram depois. Mas é esse álbum, mas sem cara. qualquer impacto nenhum. É só esse. Eu tenho até o vinil desse. E esse álbum é mais um desses que tem essas referências Os de afrobeats. afrobeats, de coisas de cultura negra e tudo mais. Mas é muito interessante como já tem algumas questões, algumas coisas que seriam ainda mais importantes posteriormente, porque ela aborda temas políticos, experiências dela, do lado de viver e ser uma mulher que não necessariamente reverbera padrões que são esperados dela. Acho que isso tudo é muito rico e muito interessante. É um disco que eu acho muito foda. Fora isso, também tinha uma questão de produção, que ela usava muito loop, até os shows Nossa, eram a muito voz baseados era a nisso. principal. Vocês foram E era no show muito que teve legal. no Cine Joia? Não, Fui. né, amiga? Foi muito Eu não bom. fui nesse. 2012. Nossa, foi muito bom esse show. Eu não fui nesse show. Mas esse show era fechado, gente. Ah, não sei. Foi Vocês eu foram de não. convidado. Eu fui. As ricas aí, milionárias, as influências. Não, eu não ia ser convidada nessa Esse época. show era fechado, ele não era um show aberto, ele era um show de uma Mas marca. acho que era da Multishow, mas acho que dava pra retirar ingresso, alguma coisa assim, sorteio, sei lá. Teve alguma Não coisa. consegui. Mas seguindo aqui no ano de 2011, a gente tem um outro disco que a gente até gravou um clássicos VFSM, Metronome ou Metronomai, Metronomai, por favor. com The English Riviera. Esse aqui é uma sequência de hits, The Bay, The Look, Everything Goes My Way. Tudo é bom, Corinne, tudo, A banda lá sério. fora é flopadíssima, mas ela tem residência aqui garantida no Brasil até Por que hoje. Ela flopadíssima, amigo? Não é não flopadíssima, tem mais o mesmo não. impacto, amiga. Ai, ó, eu vi lá fora e o show tava lotado, Você tá? viu lá fora quando? Em 2012, se foi. Não, amigo, agora no Primavera de Barcelona, tava lotado. Tava lotado o palco. Toca do filme do Almodóvar, eles vão tocar anos Não, depois. eles não são flopados, Agora não. a Almodóvar é um padrão, então tá bom. Não, é que eles têm um público na Europa. Eles têm um público grande, tem esse público. clima específico. E olha que eu nem sou fã deles. Se você não é flopado, não é. Mas esse aqui fez e ainda faz muito sucesso, né? Nossa.
Sei Depois lá, que eu acho você perfeito esse álbum. massacrou eles, falando que eles estavam meio zigando, aí você quer fazer amiguinha falando que eles fazem sucesso. Não, é Ai, porque gente, aqui eu eles amo. fazem muito sucesso ainda no Brasil. Aqui o Lúcio faz um pop load gig com eles e lota, sei lá, vende tudo em questão de, sei lá, segundos. Assim, é uma É que coisa o show muito é grande bom. ainda. Sim, É é bom. bom. Mas isso é uma coisa, pra mim foi muito cria do Lúcio no Brasil, isso aí. Ele, Total. tipo, Entrou na ele minha falava muito. muito na época. Falava muito. O Lúcio veio tem que várias pegar vezes 5, com o Pop 10% Load. aí todo show desse lugar aqui, porque é sucesso é Seco. dele. Mas seguindo aqui, Renan, você quer puxar o próximo? A dona Lick Lee com Wounded Rhymes em 2011. Nossa, esse… Ela é o momento que ela estoura. Eu já era enlouquecido pela Lick Sim. Lee desde 2008. Total. Gosto muito do primeiro disco, acho tudo muito fantástico, a forma esquisita que ela observa a música pop. Divas suecas fazem assim. Mas acho que o interessante de Wounded Rhymes é que tem essa coisa de ter um universo melancólico nas letras e de ter todo aquele universo místico que ela já vinha trazendo, mas casa com outro universo. E aí é muito interessante, porque é aqui o grande momento, tem o hit I Follow Rivers, que persegue ela até hoje. Mas também tem momentos que são muito interessantes, que tenham virado muito sucesso, tipo Sadness is a Blessing. Era uma música que fez muito sucesso e é uma música longa, mais melancólica, mais introspectiva. Eu acho que isso é tudo muito interessante e eu acho que é um dos grandes momentos. Assim. Eu acho curioso o como ela nunca se apresentou no Brasil até hoje, mas I Follow Rivers é uma música de Não muito veio? sucesso. Nunca Lick veio Lee pro nunca Brasil. veio? Não Nunca. lembro mesmo. É uma música de muito sucesso no Brasil, é uma música que fez sucesso no funk. O Musão toca porque a mãe dele gosta nas apresentações ao vivo. Para. Mas o Tem vários remix vídeos de do- senhora dançando I Follow no Dançando, coisa. Tanto que a gente tem o cachorrinho I Follow, tem milhões de coisas I Follow. Ela é uma Não, música- sim, mas eu não Ela sabia do toca em musão. rádio até hoje. Ela já peguei em Sim. rádio, andando de Uber, pegando. E ela é uma música que faz muito sucesso. Eu acho muito É que é o surreal. remix, né? Não é a música, no caso. Não, Tem é o várias remix. versões. A música tem Toca a várias versões. música, toca o Tudo. remix, que é o remix lá Bom. de… É. do filme das sapatonas e toca em várias coisas. Mas é muito interessante, porque aí, mesmo assim, depois ela ainda vai fazer coisas muito boas. E é só Sim. bem depois que ela vai, tipo, despirocar de vez por causa desse sucesso todo. Mas antes ela tava ótima. Boa. Vamos pro último ano aqui, porque o ano de 2012 tem algumas coisas que são bem impactantes. A primeira é o Walt J com An Awesome Wave. Eu nunca fui nessa escola, mas É eu meio sei que surto faz coletivo, sucesso. eu adorava na época, mas hoje em dia eu não Não sei se eu gosto, consigo nunca defender gostei. mais. Breezebox é uma coisa que tocou Breeze bastante. Blocks. Sim. Cara, Breezebox. quando saiu, eu fiquei com raiva. Eu lembro que saiu na NME, eu falei, o que esses caras querem querer ficou com copiar? raiva? Você ficou, tipo assim, fiquei com raivinha. Ai, Eu estou falei, com gente, o raiva. que eles querem copiar o XX de uma maneira tosca, mais, sei lá, porque também veio nessa coisa da onda silenciosa. Gang Dance mal feito. Ai, nunca gostei. Eu Pra mim, eu sempre falava… achei tosco. Eu sempre achei, gente, tem tanta banda boa que faz isso que eles querem Pois fazer é, bom. pois e, é. tipo, Eu tava por que nesse vocês lugar. gostam? Ó, o Fábio Júnior comentou aqui, eu fui ouvir esse de novo esses tempos, não bateu igual. Não bateu. nele. Então. Só que daí eu ouvi o This Is All Yours, que é o segundo álbum, que saiu em 2014, e daí eu gostei, não sei porquê, tipo, que bosta. E aí eu voltei pra ouvir o Nossa Wave, e tem coisas ali interessantezinhas, mas é sinal do tempo. Não, Hoje em tem, mas dia, tem um impacto. tem um impacto, na Tem o época impacto ele dos clipes serviu. também, que eram todos maravilhosos. Assim, Sim, tipo, É? belíssimos, Uhum. Ninguém belíssimos. mais Até assistia hoje. clipe já. Como assim, gente? É que os índios não assistiam, tava começando a não assistir mais clipe. Não, 2012 mas ainda os cli- rolava não, muito imagina, MTV. os amigo. A MTV tá acabando, falindo, Sim. Nick. Era só Acabou. tinha comédia É. nessa época, você nem assistia MTV. Só passava programa de humor, você tá doido? Eu que passava os clipes lá, para com isso. Não, mas é que o Lick falou, tava- passado só tinha de muito 2011, MTV, não 2012, tinha, né? muito irreal. A Dani Calabresa falou que 2012 foi o ano das reuniões que eles avisaram, aceita a proposta, que ano que vem acabou a MTV. Então, eu fiquei lá até 2013, durou ainda. Mas 2012 todo mundo já sabia que tinha acabado. Mas vamos put it in my butt aqui, porque em 2012 também tem o primeiro disco brasileiro dessa lista, que eu acho que é muito representativo, que é o Silva, com Perfect. Claridão. Esse disco, ele é muito bom. Eu fui reouvir Muito pra bom. fazer essa pauta. Eu sei cantar todas essas músicas de cor e salteado. Esse disco tem tudo, assim, de bom. A faixa título, pra mim, é excelente no sentido de… É uma cópia de James Blake ali do… Ai, foda-se, CMYK. mas é muito Mas bom, tem um sabor foda-se. brasileiro.
tem uma brasilidade ali. Eu acho que o EP que ele lança em 2011, inclusive, muito importante. Nossa, eu acho que é bem absurdo esse EP. Eu sou meio hipster de Silva, porque eu adoro o primeiro EP dele. E aí o disco eu falei, eu não gosto nem eu das também versões que foram pro disco. Eu ouvia ele quando ele era baterista gospel e uma... Mas ninguém é mais indie que a gente do que a garota propaganda do Silva durante uns 5 anos, que era a Flávia Durante. Que ela ia atrás dele, ela fazia coisa, ele arrumava show pra ele fazer em São Paulo, ela fazia de tudo. Ela é a precursora dos fã-clubes. Antes de todas as gays, Flávia Durante já estava lá trabalhando. Eu fui uns 10 shows dele, assim, aqui em São Paulo, no centro, no Sesc, em tudo quanto é lugar que ele Eu ia. fui no primeiro que foi no Pop Load Teve Festival, um que foi lembra? no Sonar, que foi tipo segundo, terceiro. Sim, Foi, eu mas fui o nesse primeiro show que também. ele fez aqui em São Paulo foi no Pop Load Festival, que Não, foi não abrindo foi, pro... o primeiro foi, não amigo? foi. Foi, amigo? Não foi. Eu Não já foi. falei com eles, foi. Não Foi o primeiro tá show que eles mentindo. fizeram. Foi ali no Tóquio, que hoje é o Tóquio Marine, onde tem o Balaclava Fest. Qual Foi no que é o Pop ano Load desse Pop Festival. Load? Foi Nossa, ela tá falando que fez a entrevista, não confia nela, Kleber. 11? 12? 12, né? 2012. Que teve o XX. Por Tem que ser ela 12, porque em 11 ele inventar nem tinha isso? carreira ainda. Então foi 12. Não, mentira, Que o 11 teve ele o tinha o XX? EP. Ele tinha um EP. Ele já tinha feito. Pode ser com o EP que ele tinha excursionado. É, porque o show de tá, abertura é mais Pode curtinho. ser. Mas seguindo aqui, Desconfiou do trabalho da jornalista mulher descredibilizada nesse Sim. programa. porque ela Silenciada. descredibilizou várias mulheres ao longo dessa noite. Falou mal da Florence, falou mal da Marina The Diamonds, falou Olha que a Marina ele. The Diamonds é uma vagabunda. Ela não e que falou nada ela vai disso. cortar os cabelos. Ela não falou Falso. nada disso. Para de falar bobagem. Mas eu acho que a gente pode encerrar aqui com algo que talvez seja o mais decisivo disso tudo e que É daí o final, né? De de tudo. fé e fala assim, Eu olha, a acho, partir de é. agora vai ser pop, vai ser É indie, vai isso, ser é tudo isso. o que mais. Lana Del Rey, Born to Die. Nossa. Eu já gravei um programa com o Bruno Brise no Clássicos VFSM. Eu já falei na época, eu não embarquei, mas Nossa, eu ao longo dos amava. anos eu fui muito sendo comprado por esse disco. Eu acho que a própria evolução da Lana como compositora ao longo dos anos reforçou isso. Super. E é um puta disco de estreia. É muito Nossa, é bom. muito bom. Muito. Videogames. Lúcio Ribeiro Summertime também, hein? Sadness. Lúcio Ribeiro colocando videogames. Nossa, Pra mim foi Alexandre foi. Matias. Não, Eu Lúcio fui Ribeiro. Pop Foi a Load primeira pessoa. colocou É. quem é essa mulher. Daí era um vídeo de Exatamente. videogames, não se tinha informações sobre ela. E foi o Lúcio Exatamente. Ribeiro que começou esse trabalho. Foi mesmo. Eu lembro muito Foi do mesmo. Alexandre Matias, o A trabalho base- sujo nessa a base época foi o aqui. Lúcio Não, o Ribeiro. primeiro post no Brasil foi Lúcio Ribeiro no Pop Load mesmo. mostrando esse vídeo de videogames. Depois, Foi quando ela mesmo. lançou Blue Jeans, Nossa, todo eu mundo lembro ficou falando. Aí muito. todos os homens falaram. Eu lembro muito. Mas isso eu sei porque eu tava lá. Eu era tava lá Tumblr também. Girl. A gente reblogou muita mulher num balanço. Muita mulher com flor na Com a cabeça. flor na cabeça. Nossa, Tá? insuportável. Muita Nossa, coisa que eu inferno, fiz. cabelão Nós estávamos na pintado. linha de frente. Linha de Na linha de frente. reblog. Sim. National coroa de Anthem, flor pra na mim, cabeça. com a A$AP Rock, pra mim é impecável, é Ei, maravilhoso. não. E os clipes, os cara, clipes, porra. a estética, aquela ela estética lançou. Instagram, sabe? Do Oh. Instagram das antigas, quando o Ela Instagram lançou era a uma braba, câmerazinha. Era a pessoa indie com mais dinheiro do mercado, né? Porque ela sempre Ela lançava uns lançou a clipaços. brabíssima. É porque, bem da verdade, é que ela nunca foi indie, né? Ela sempre foi mega Ah, padrinhada sim. pelo pai ali. Esse disco já sai por uma major. Teoricamente, mas ela é o segundo disco dela, né? Porque ela ela lançou com incorporava essa Lizzie Grant estética antes. indie, né? Mas Cara, é que o muito videogames estoura muito e fica muito, Muito. grande. Que, tipo assim, quando saiu o videogames, as pessoas comparavam, tipo, ao Portishead, assim, era tipo um negócio Sim. absurdo. E aí todo mundo colocou dinheiro nela porque viu que Ninguém ele tinha. sabia, né? Ninguém Isso que sabia foi interessante. quem era ela. E aí o colocaram começo foi dinheiro. interessante porque tinha gente que comparava a coisas ultra indie e tinha gente que comparava ela a coisas ultra pop. Sim. Então, Sim. por isso E que do foi bem primeiro interessante. single ao disco demorou um bom bocado. Então, Demorou, quando ela lança demorou. o disco Foi. e O ela single vai sai lá. de cabelo 2011, dela, era quando- diferente. no começo O cabelo ela era dela loira, melhor. não, que ela pinta daí de meio de ruivana. Sim, né? mas Tipo, fica É. uma tinta bem melhor que a anterior. Ah, Os sim, clipes, é. o de videogames é tipo Nossa. umas montagens de filme tosca, que ela fazia. que ela achou numa Sim, loja mano. qualquer. Depois que ela ganha dinheiro de gravadora, então ela. Eu acho que a beleza desse disco aqui
é que ela talvez seja a primeira que mostrou, olha, é possível você ser uma artista gigante com um nicho, sabe? Que antes as pessoas pensavam em artista pop com uma coisa, preciso ser todo mundo. Não, Sim. eu posso ser headliner de Coachella, de Lollapalooza, de todos os festivais do mundo, tendo um público mais nichado, e não é um problema isso. Eu acho que o exemplo máximo disso foi quando rola uma das últimas edições do Planeta Terra Festival aqui. Ela era headliner competindo com o Blur. Acabou o show dela, o do Blur tava vazio, não tinha. A galera foi pra ver Lana Del Rey, acabou o show, foi embora. E era o segundo palco, e né? É uma E pior coisa que isso era 2013 ou 2014 já. 2013, 13 foi no Campo de Marte. Exato. E assim, e é uma coisa que ela vai fazer pelos próximos anos, que o Lollapalooza, quando ela faz o show no Lollapalooza, acabou o show dela, vai todo mundo embora. Ela tem um público muito fiel. Tanto que a gente tem uma das maiores comunidades do Facebook que já existiram. Era o Lana Del Rey Vevo, que foi inspirado nela. Um surto. E ela tem o público brasileiro tem um fascínio muito grande com ela. Ai, gente, no Mita foi pesado. A gente tem milhões de versões. Foi Menina de fralda, gente, o que era aquilo? Eu fiquei em choque. A gente tem muita banda de forró que faz versão de música dela. A gente tem um monte de remix de música. A gente tem uma geração de jovens que leu Lolita do Nabokov e que assistiu todas as versões dos filmes por causa dela. A gente tem, assim, uma geração viciada cultura, em cigarros por causa dela. Eu acho fascinante, cultura. assim. Ela é, pra mim, a grande diva dos anos 10. Depois ela vai lançar coisas muito melhores do que isso, mas pra mim, eu acho que esse disco consolida esse espaço-tempo, assim, de... Olha, até aqui era desse jeito, a partir de agora vai ser desse. Impecável pra mim, muito bom. Fechamos, meus amigos indies e pops. Fechame! E você que tá ouvindo, sentiu falta de algum disco dessa listinha, dessa seleção, desses 5 anos que a gente montou aqui? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou no nosso Spotify também. Você pode comentar agora ali na caixinha, ou não mais na caixinha. Agora todo mundo pode comentar no Spotify. E conta pra gente o que você acha desse período todo de indie, de pop. Qual disco ficou de fora que a gente lê na próxima edição do nosso programa. Certo, meus amigos? Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, o que é esse bloco? Ah, meu amigo, nesse bloco a gente traz as novidades que a gente não para de ouvir. E o que você traz, Isadora? Gente, eu trago... Ai, como pode, né? Eu trago mais um single do Fontaines DC, que tá, tipo assim... Eu tô tentando ficar calma. Muito bom. Saiu hoje na data de gravação, né? Na data de gravação saiu o terceiro single, chamado Here's the Thing. E eu fiquei, tipo assim... Caras, vocês estão elevando muito sarrafo pra mim, né? Na minha humilde opinião aqui. Então pode ser que venha aí, né? Mais um álbum do ano pra mim, trazendo Fontaines no primeiro lugar. Eu gostei muito porque traz o Grian cantando de novo, de um jeitinho muito mais Brit rock do que... Bem anos 90, né? Guitarrinha meio 90, Blur ali em alguns momentos. Exatamente, amigo. Pra mim bateu assim também. E eu tô gostando muito da produção do James Ford. Tipo, eu tô achando que casou ali, tipo assim, ornou muito absurdamente bem. E o clipe, gente, eu fiquei em choque, porque eu dançava sapateado irlandês, né? Como eu já contei aqui pra vocês. Quando eu era pitica. E aí o clipe começa, tipo assim, a protagonista, ela tá num festival ali, né? Eu acho que é meio que uma audição ali, né? Um teste pra passar. E aí ela tá dançando sapateado irlandês, soft shoe, ao som de Fontaines DC, dessa música, que é a música do clipe. E eu fiquei impactadíssima, eu tô pensando em voltar a fazer sapateado irlandês, se eu tiver tempo. Vai então avisando, é isso, amiga. gente. Vou avisando, tá? Vou mandando updates pra você. Mas eu achei de verdade muito, muito foda essa música. Aí eu trago também o single do Ali Sater, nosso Muito querido muito bom. Estava na minha vocalista. lista aqui também. Vamos então todos juntos Vamos de mão todos de mão dada. dadas, tocando Todes. saxofone. Ai, gente, que música linda. Chama Ontem, primeiro single do primeiro álbum solo do Ali, que vai ser lançado ainda este ano. Eu tinha ouvido essa música lá no show do Blue Note. E eu já tinha achado essa música muito foda. Tipo, tinha me saltado aos ouvidos. Achei muito bonita, assim. E é isso, assim, que eu tava pensando hoje. Eu gosto muito do Ali escrevendo, porque eu embarco no que ele tá contando, sabe? Bem visual, né? É bem visual, exato. Eu sigo ali na viagem.
Eu acho que tem uma simplicidade que é muito difícil de conseguir. Exato, amigo. Porque às vezes a gente pensa muito em compositores que fazem coisas muito grandiosas. Complexas, perfeito. Que as coisas são muito complexas. E é muito difícil você transmitir tantas coisas e tantos sentimentos. É isso. E às vezes em composições tão pequenas. Que se você pegar, sei lá, as coisas que ele compôs, às vezes pro Terno Rei, você vê a letra, elas são muito pequenininhas. Exato. E você pensa, como pode esses poucos versos terem me dilacerado de forma tão violenta? Exatamente. E é muito louco que eu tava pensando em, sei lá, Isabela, que é uma letra do Terno Rei que é super abstrata. Cara, eu embarco ali e eu entendo e tudo é imagético. Aí você pega, sei lá, Peu, que é da carreira solo dele. Essa é Ali, essa acaba comigo. É uma jornada ali que você tá, tipo assim, descobrindo a aventura junto, sabe? Do eu lírico. Enfim, gente, que música linda. E ainda saiu um clipe muito bonito, né? Eu adoro como Sim. ele tem essa preocupação visual, assim. É muito legal, o clipe muito bonito. Tem toda uma historinha, bem São Paulo à noite, para as tristinhas. Gente, eu ouvi também. Eu não ouvi o álbum inteiro, tá? Mas eu ouvi algumas faixas do álbum novo do JPEG Mafia. Acho que o Migo Kleber vai dar aqui de. I lay down my life for you. Eu achei o que eu ouvi, eu achei muito interessante. Muito bom. Ainda não terminei, mas eu achei bem legal. E é isso, tô esquecendo com certeza algumas coisas. Mas vamos que Boa. vamos. Nick Salvolo, o que você traz essa semana? Bom, essa semana tem bastante single. O Goat, que é uma banda sueca de rock psicodélico, que eu via bastante lá pro 2012, 2014. E aí depois parei de ouvir por um tempo. Mas eles voltaram com um rock meio maluco, assim. Parece Happy Mondays, só que, sei lá, mais chapado e começa a acumular umas coisas. Tipo, umas texturas malucas, umas camadas malucas. Eles lançaram essa faixa que chama Ouroboros e faz parte do próximo disco deles. Que chama Goat mesmo, e vai ser lançado dia 11 de outubro. Tá bem legal essa faixa, vale bastante a pena. Minha próxima dica é Ella Irie. Alguém lembra dessa garotinha? Nossa, sim. Ela fazia uns pop lá, sei lá, década passada, assim. Um soulzinho meio Nossa. pop, era bem divertido. Daí, sei lá, ela embarcou numas meio estranhas, deu uma sumida, mas ela voltou com uma faixa bem boa, que chama crer. Domino SZN. Não sei o que significa SZN. Mas enfim, é pop divertidinho, sobre estar apaixonado, bem bonitinho. Nick, E é isso. não aguento. Minha próxima dica é o Madalena Bay. Eu tô falando bastante deles aqui. E assim, todos os singles até agora, o Death and Romance in Image. Nunca mais vou recomendar a banda pro Nick. Ele entra num vórtice. Ele mas é rouba, aí ele faz que é dele. O que mandou indicar? Essa música ele rouba, ele maravilhosa. rouba. E aí, sei lá, a nova faixa deles chama Tunnel Vision. E começa numa coisa meio eletrônica e vai, sei lá, descambando pra um prog rock maluco. E vale ressaltar que os dois, né, eles tinham uma banda de prog antes. Então, acho que vem daí um pouco dessa estética. O próximo disco deles, que chama Imaginal Disc, vai ser lançado no dia 23 de agosto, tá? Falta pouquinho. Mais um singlezinho aqui, é um cara que eu descobri essa semana, que chama Silas Short. Ele lançou a faixa chamada I Like You. O You é tudo junto, e U é tipo U. É um neo soul meio jazzeado, com uma guitarrinha Prince, só que vai pra uns lados meio Tom Misch, assim, nas faixas que ele canta. É bem bom essa faixa, eu gostei bastante. E ele assinou pra lançar esse single pelo selo Stone's Throw. Então acho que já dá pra ter uma base, assim, do que ele vem fazendo por aí, é bem bom. Vamos lá. Disquinho tem 2. O primeiro é o Ogbert the Nerd, que é uma coisa meio emo revival do revival, assim. Com umas pitadinhas de math rock. Se você gosta de Capin Jazz, Braid, acho que você vai gostar desse disco, que chama What You Want. Enfim, esse é o segundo disco deles. Eu gostei bastante do primeiro, que chama I Don't Hate You, que é de 2020. Eu não cheguei a falar aqui no podcast, porque eu descobri essa banda depois do lançamento. Mas é muito boa, assim. É curtinho o disco, acho que não passa de meia hora. Vale bastante a pena se você gosta de emos. E minha última dica aqui é o La Imperatriz com Pulsar. Bandinha francesa de neo soul, jazz, hip hop, coisinhas do tipo assim. Pra quem gosta de Parcels, Polon and Pan e Jungle, vai nessa, porque esse disco tá muito bom. E é isso. Renan Guerra.
Bom, eu tenho poucas coisas. Semana passada eu trouxe muitas coisas, então essa semana menos coisas. Acho que a gente tem que falar da Charli XCX com a Billie Eilish. Ai, e muito Guess. bom. Ai, verdade, olha lá. Foi essa semana, né? Puta que Porque absurdo. Que a velocidade delícia. do pop é assim. Tá muito rápido. E a Não tô gente conseguindo esquece, assim. acompanhar. Ai, Mas absurdo. acho que foi um Muito encontro muito positivo. Sim. Eu acho que é mais um passo interessante da Charli XCX mostrando os caminhos que ela tá Nossa, fazendo foda. aqui nesse lançamento. A gente tem um episódio inteiro só dissecando Brat da dona Charli XCX. Então, se você não ouviu, você pode voltar e conferir. Mas achei esse encontro bafo. Elas conseguiram hitar. Taylor Swift tá rasgando calcinha agora, nervosa, vendo o que ela Até tá lançou pra disco lançar. novo pra. Disco novo Ai, não, meu né? Deus, olha isso que… Versão Olha nova do só. disco. Só deixa eu fazer um adendo dessa faixa. Não sei se o Renanzinho, você vai falar mais Pode alguma falar. coisa? Não, pode falar. Vai falar do Daft Punk? Não, eu ia falar do The Dare, que é aquele cara que eu recomendei aqui, que eu falei que vai lançar, eu acho que um dos álbuns mais legais do ano, que é bem indie, sleaze das ideias. Ele que produziu essa faixa, Guess. Enfim, que eu acho que é a coisa… que assim, o Indie Sleaze esse ano, se nesses anos anteriores estava essa coisa de tipo assim… a molecada descobriu o que é. Agora nesse ano, tipo assim, não tem mais jeito, não tem escapatória. É cybershot nas festas. É misturar grunge com anos 80 no look. Uma coisa mais despojada. A maquiagem ali preta no olho das meninas borrada. Aquele cabelo tipo, putz… Acordei e vim pra festa. E essa festa que a Charli deu de aniversário dela, o Cobra Nossa, Snake fez as fotos. E o que deve ter rolado nessa festa? Olha, não tá escrito, pupila, viu, ó, moça? desse Ó, tamanho. A pupila Rosalie- da, a rola- da Billie Eilish tem uma foto assim imensa. Eu falei Estralando. assim, gente, vocês todos parece um devem ter cachorro. patrocínio de marca de óculos. Leva um óculos. ela foi de óculos de grau. Ela foi de óculos transparente, óculos de grau pra fazer a fita. Mas eu não julgo a minha Gata. diva, porque às vezes a gente não enxerga. E aí tem que continuar usando óculos de grau, porque se você usa o óculos escuro, você fica pior. Mas tem lente escura com grau também. A Rosalia Só um chegando com complemento verde, sobre cigarro, Guess. cara. Ela é uma produção do The Dare, mas ela é uma composição escrita pelo Gillian Brady do 100 Guess. Perfeito. Então é um encontro dos dois aí. Bafo, então, que é exatamente isso aí que a gente quer pro futuro da música, né? E enfim, animada, aguardando o álbum de estreia do The Dare. Na semana passada, eu acabei não falando por aqui sobre o novo grupo dos paraenses, o Sopro, que reúne Arthur Nogueira, muito Matheus bom. Estrela e Leonardo Chaves. Os três são nomes que já passaram aqui pelo podcast. Quem já escuta o podcast há bastante tempo já ouviu que eu já fiz várias coisas com o Arthur Nogueira. O Matheus Estrela é um nome que a gente sempre recomenda por aqui. Já passou por Eu isso Já também? participou, já gravou um clássicos e o podcast aqui. E o Sopro Gostoso. ainda reúne o Leonardo Chaves. Os três trabalharam na produção do Só, aquele disco da Adriana Calcanhoto de pandemia. Os três se reuniram nesse projeto chamado Sopro e lançaram uma música chamada Luz Azul, que eu achei bem interessante porque ela tem esse casamento da MPB, que é meio que a base do Arthur, com essas construções eletrônicas. Eram coisas que ele já tinha experimentado, mas acho que com os meninos ele ganha outro universo aqui, fica um casamento muito bonito. Então, Luz Azul do Sopro. E por último aqui, saiu hoje um single da Dawn Richard com Spencer Zone. Muito bom. Eles já tinham trabalhado no excelente disco Pigments de 2022. Eles vão lançar esse ano um novo disco chamado Quiet in a World Full of Noise. E essa música que saiu hoje, Traditions, é tipo super bonita. Linda, linda. Acho que, pra quem não conhece, a Dawn Richard é um nome que a gente sempre recomenda por aqui. Ela tem uma carreira longa e vários trabalhos que tem um olhar super diferente pro soul, pro R&B, pra diferentes gêneros. Ela é super experimental, então acho que tem vários universos da Dawn Richard pra descobrir. Esse trabalho dela com o Spencer Zone também é super interessante. E essa Traditions acho que pode ser uma boa porta de entrada pra conhecer esse universo dessa colaboração bem bonita dos dois. E você, menino Kleber, o que trazes? Começar pelo single, a parceria inusitadíssima entre o A$AP Rocky e a Jessica Pratt na faixa Hijack.
Ela muito boa. Amei! Eu amo a A$AP Rocky. Amei! Eu acho que ele é um Muito cara de um boa! gosto bonzíssimo, assim. Muito bom. Não à toa está casado com a Curte a os indie. Rihanna aí, tem 2 filhos com ela. Faz parte do novo álbum de estúdio dele que se chama Don't Be Dumb, que deve sair ainda este mês e que tem várias participações indies inusitadas, inclusive Morrissey. Vem aí, Meu vamos ver, o Deus. cancelamento vem. Nicolas Geraldi, ele é um cantor e compositor carioca, lançou o primeiro single dele pelo selo Celoc, que vem lançando umas coisas bem boas. A música se chama Sempre Há, e pra mim parece meio que um encontro entre Lô Borges e Tame Impala, assim, ela é altamente psicodélica, mas de um jeito muito gostosinho, então vale a pena ouvir. Jane Remover, cantora, compositora, produtora que produziu um remix maluco de Ness, da Tinashe, recentemente, soltou 2 músicas inéditas muito boas, Flash in the Pan e Dream Sequence. Parece um encontro entre shoegaze com hyperpop, assim, gosto muito das produções dela, e essas 2, assim, estão um espetáculo. Jamie XX, que vem ao Brasil para divulgar o seu novo álbum In Waves, que sai no dia 20 de setembro pelo selo Young, vai tocar aqui numa festucha da Agoptan, lançou mais uma música inédita do álbum que se chama All Your Children. É uma parceria com o Avalanches, que é uma das principais influências dele. Absurda! Esse Como disco, pode, assim, pra mim, amigo? já tá tudo de bom. Eu vou morrer ao vivo. Eu vou, sei lá, cagar nas calças de tão Mas tomara que ele delícia esse toque som. todas essas, porque de verdade, não me venha com DJ set. Quero ouvir as suas brabas. Eu acho que vai quero ouvir ser, as suas. vai ser. Eles estão falando que vai ser o lançamento né? do disco. Lançamento então do eu acho que ele disco, vai. Eu acho que vai ser nessa Amigo, mas pegada. como pode, né? Eu fiquei pensando que essa música, assim... Como que ele consegue toda vez encontrar uns samples que são fresh pra caralho, que são de MXX pra caralho, e que ao mesmo tempo ele consegue dar uns reset na música eletrônica sempre, Mas tipo... sabe uma coisa? Esses samples não são dele. Quem trouxe foi o Avalanche. Foi o Avalanches. Ah, não, mas aí... Mas aí as outras músicas que vieram As outras são muito músicas boas são também. absurdas também. Mas eu imaginei que esse do Avalanches ali, os gatos Ele falou devem ter assim feito... que ele sempre admirou o fato deles conseguirem justamente isso que você falou, de Exato. pegar uns samples absurdos que ninguém Surreais, nunca ouviu falar e transformar numa coisa mano, assombrosa. como eles são foda. Indo pros discos aqui, Paranu lançou Sky 100, o novo álbum de inéditos do projeto sul-coreano que eu gosto bastante. Quem gostou do After the Magic do ano passado, esse disco é meio que uma continuação, então vale muito a pena. Reforçar o JPEG Mafia com I Lay Down My Life For You. A música com o DJ Hamemes está excelente, então muito assim, o boa. disco todo tá... Me deu uma saudade porque lembrou muito Death Grips, então tem até uma música que se chama Babado, Ex-Military. Nossa, babado. Então vale muito a pena. Desirê Marantes, que eu já havia recomendado o single, finalmente lançou o primeiro EP em carreira solo. Breve compilado de músicas para... Aí você completa como você quiser. Disco lindíssimo de música ambiente, de post-rock. Você que gosta de Sigur Rós pode ouvir que tá chique. Surpresaça pra mim, Jack White com o álbum No Name. Quem sente saudade do White Stripes, que pra mim foi minha mesma grande coisa. banda da adolescência, é a mesma coisa, mas eu acho que ele achei. alcançou... Tem um ritmo que não tinha nas canções do White Stripes por uma questão de limitação da bateria ali. Mas assim, ó, excelente, uma surpresaça. Ele lançou o disco, ele escondeu cópias do disco não Na nomeadas. 30 Man, na 30 Man Records. Na loja, tipo assim, você comprava um disco, você encontrava um outro disco na sua sacola. E ele mesmo estimulou as pessoas a piratear. E aí, com isso, já se criou todo um hype em cima do disco. Eu gostei demais. E por último, o grande lançamento da semana pra mim é o novo álbum da Luê, Brasileira do Norte. Pra Olha. mim, ele é uma celebração maravilhosa, a música paraense, assim, ela traz desde Fafá de Belém, Dona Onete, até nomes mais recentes da música paraense, tipo Vitor Xamã, que é do rap, e ela consegue trabalhar esses universos musicais muito distintos dentro de uma obra que é muito consistente, musicalmente muito bem desenvolvida, musicalmente muito bem amarrada ali. Pra mim, uma das grandes surpresas desse ano, assim, acompanho a Luê desde o primeiro álbum de estúdio dela, que é o A Fim de Onda, depois ela lança outro que é em 2017, se não me engano, e só agora ela voltou com esse disco, que pra mim assim, é uma das grandes homenagens à música paraense, mas que ainda mantém um pezinho no pop. Então vale muito a pena. Luê, Brasileira do Norte. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso.
Começando o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de qualquer coisa. Um clipe, uma música, um disco, fora do tempo. Sei. Então, o que você traz? Eu trago uma dica para o meu amigo Kleber Fak, que é a nova série do Batman. Nova série animada. O Batman Cruzado e Encapuzado. Ou Caped Crusader no inglês, que fica bem melhor. É na Amazon esse? É basicamente o Bruce Timm, que tinha feito a série lá dos anos 90. Ele volta como produtor, ele é responsável pela criação artística. Ele usa de vários dos roteiros e coisas que ele já tinha pra série dos anos 90, mas que, sei lá, de alguma forma eram violentas demais pra encaixar num desenho infantil. E aí ele usa agora nessa nova série da Amazon Prime. De produção de produtores, né? Tem o J.J. Abrams, que a gente odeia, mas tem também o Matt Reeves, que fez o último Batman. É bem legal, eu gostei bastante do tipo de animação. Se passa numa Gotham meio 1940, 1950, assim. Que é igual a história que é a origem de uma das primeiras quadrinhos do Batman. Então, e aí ele meio que adapta o ano 1, assim, aquela história do ano 1, que é quando o Batman ainda não era muito bem conhecido pelos bandidos e tal. É bem legal, acho que são 10 episodinhos, tipo 20 minutos cada. Tem muito personagem legal, vale bastante a pena. E é isso. Boa, Kleber, o que você traz? Vou seguir na Amazon Prime também, já tava na minha listinha pra ver esse, mas eu terminei a 4ª temporada de The Boys e eu adorei, assim. Eu sei que ela tem uma queda de qualidade muito grande em relação às outras, eu sinto que o tempo inteiro eles ficam dando voltas, nossa, total. Eles ficam refreando várias coisas ali, por exemplo, o arco do francês não leva a lugar nenhum. O arco da Kimiko não leva a lugar nenhum. Eles ficam... É um preparativo pra próxima temporada, que é a 5ª e última. Mas assim, eu achei maravilhoso, porque eu acho que é a temporada mais explícita. Então foi a que mais desagradou, porque tinha muito fascistão norte-americano achando que a série era tipo um louvor ao fascismo. E quando na verdade não é, nunca foi. Sempre foi o oposto disso. Mas assim, achei maravilhoso. A convenção da TruthCon eu achei maravilhoso. A cena do homem múltiplo fazendo beijo grego nele mesmo, eu achei maravilhoso. É o centopeia humana de uma pessoa só. Exato. Uou. Então, assim, sei lá, tem galinhas assassinas, tem cabras assassinas, então tá valendo bastante essa temporada. E faz um gancho pra 5ª e última, que finalmente vai acabar e mas antes já tem passou Gen da hora V, mesmo. Então, essa temporada então deve ser boa. Assiste aí quem quiser Gen V, mas veja aí The Boys. Boa! Renan, o que você traz? Bom, hoje eu trago um livro chamado Verão de Lenço Vermelho. É um livro de uma escritora russa e uma escritora ucraniana. Fiquei curiosíssima, vi que você leu. Ela se chama Helena Malissova e a outra é Katerina Silvanova. Chegou aqui pela Companhia das Letras, é parte do selo deles de Young Adult, ou de jovem, né? Que se chama Seguinte, é uma proposta bem diferente deles, achei interessante. E essa história me convenceu primeiro pela narrativa parte do livro em si, que é o fato de que esse livro foi lançado na Rússia em 2022. Ele conta a história de 2 garotos que se apaixonam num acampamento soviético no final dos anos 80. E o livro se tornou um grande sucesso na Rússia no início de 2022. O livro começou a ser lido por muitos adolescentes, muitos jovens. Eles começaram a compartilhar no TikTok e tal. O livro virou uma espécie de fenômeno por lá. E aí isso, obviamente, virou um caos político na Rússia. Eles correram. O livro foi lançado, no início, em janeiro de 2022, por uma editora independente. E em dezembro de 2022, eles já tinham conseguido aprovar uma lei que bania basicamente toda a representação queer de qualquer obra artística do país. E aí, a partir disso, a escritora, que é a russa, que é a Helena Malissova, ela mudou. Hoje em dia ela está exilada na Alemanha. Elas lançaram um segundo livro ainda em 2022, que é a sequência desse aqui, Verão de Lenço Vermelho, que ainda não foi traduzido para o português, mas também foi um sucesso por lá. Enfim, essa história toda já tinha me interessado. Só que o livro, assim, é muito bom, muito envolvente, assim. Porque é bem romance para jovens, assim. E aí eles ficam assim, é primeiro amor. Então não é pra você, né?
Não, por isso que é bonitinho que eu me envolver. A literatura é tão boa que fez eu me envolver. E eu nem tenho mais esse romance todo, essa juventude, esse brilho no olhar que os personagens têm. Ai, acho- tem que ter. Então, mas é isso que eu queria contar. Que é muito bonitinho, porque o livro tem essa perspectiva que a gente vai se envolvendo durante, sei lá, quase 300 páginas com esse romance todo muito delicadinho, pra depois a gente reencontrar eles na fase adulta e elas dizerem: a vida não é fácil não, gatos. Mas acho que é muito interessante, porque ele constrói um universo que é de romance, de desenvolvimento desse primeiro amor, mas ele também nos coloca em cenários que às vezes não são muito comuns, assim. Então a gente tá vendo ali a perspectiva do fim da União Soviética pela perspectiva de adolescentes gays, e como, por exemplo, eles tinham complexidades outras, assim, de fato de acharem que um deles acha, por exemplo, que ele tem uma doença ou que ele não pode viver esse amor por causa de todas essas construções que o regime criava sobre eles e tudo mais. Então é bem interessante quanto essa perspectiva de fim dos sonhos e dos ideais soviéticos atrelados à descoberta do primeiro amor e todo esse cenário. Então, muito interessante. Eu terminei ele agora e tô assim muito curioso para que eles lancem a segunda parte no Brasil. Enfim, vale a pena ler Verão de Lenço Vermelho, de Helena Malissova e Caterina Silva Nova. E vocês, Adora Almeida, o que trazes? Gente, eu trago uma minissérie que tá na Netflix em 3 episódios. Se chama Bastidores do Pop. O esquema das boy bands. Vou ler aqui, hein, Kleber? Sinopse. Backstreet Boys and NSYNC. Lou Pearlman criou as boy bands mais famosas dos anos 1990. E um dos maiores esquemas de pirâmide da história. A série documental é instigante. Gente, olha, eu sabia da criação e tal, enfim, tá, criou Backstreet Boys, criou NSYNC pra criar rivalidade, tá, bacana. Não sabia da chuva de outras bandas que esse cara acabou formando, porque ele literalmente ele fazia audições ali pra montar essas boy bands e girl bands. Mas assim, é surreal, porque é realmente um esquema de pirâmide. Você faz e aí no atacado, né? Não no varejo. Amigo, é surreal e envolve avião, enfim. Juro, dirigível. É surreal, é surreal. E aí o FBI começa a se interessar pelo caso, né? Amigo, juro por Deus, juro. E aí, eu vou ler a sinopsezinha do último episódio. Entre investimentos bons demais para ser verdade, cheques sem fundo, falsificações e extratos duvidosos, os investidores buscam justiça. Enquanto isso, Lou viaja mundo afora. Cara, é de uma... Como posso dizer? É de uma inocência que é brutal, assim, desse cara. Porque ele realmente achava que ele tava de boa, assim, que ele nunca ia ser pego, que o que ele tava fazendo, tipo assim, ele tava dando alegria para as pessoas. Então, assim, se ele tava roubando 60 milhões, mas eu dei 5 pra cada um, tá bom. Tipo assim, sabe? É bem maluco, assim, eu fiquei bem assustada assistindo, assim. Mas eu achei muito interessante. Recomendo todo mundo assistir. É rapidinho, são 3 episódios de 45 minutos. Comentários referentes à última edição do nosso podcast Grandes Encontros da Música Brasileira, em que aproveitamos o encontro de Maria Bethânia e Caetano Veloso nos palcos e perguntamos para as pessoas quais são os outros encontros que eles gostaram. Comentário aqui do Rogério Gomes, ele falou: eu ouvi pela primeira vez o Circo Místico por causa desse episódio e é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Aqui no Instagram, o Raiz Santorini comentou: tem um encontro que me salvou em tempos pandêmicos, foi Seu Jorge e Roger em Night Dreaming Direct to Disc Sessions, que pelo menos pra mim é um grande clássico. Comentário do Manga Boys, ele falou: massa que curtiram os cabides, falando do exclusivo Os Cabides, que foi uma das recomendações no último programa e que vem por trás do disco com eles aí logo mais. O @TheCosmoBoy falou: que episódio maravilhoso, já salvei uns álbuns dessa lista para ouvir e reouvir. Observação, esperando ansiosamente por um especial da Bethânia, pois eu poderia passar horas ouvindo Renan Guerra falando da Queen. Obrigado. Comentário do Olho Ouvido, ele falou: meu encontro favorito é Kleber mais Renan, mais Isa, mais Nick, mais Elô quando era viva. Que Deus a tenha. E pra fechar, o Tássio falou:
Tem a Trinca de Ases, Gal, Nando Reis e Gil. Banda do Mar, Criolo e Milton, Lenine e Suzano. Várias coisas, né? Amo. Nossa, eu discordo de todos esses, com exceção do Lenine e Suzano. O resto eu acho todos bem... Nossa, esse do Gal, Nando Reis e Gil é a coisa mais aleatória do mundo. Eu incluí na pauta, eu achei tão ruim que eu falei, não vamos lembrar disso. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Segundo semestre, movimentadíssimos lançamentos não param. @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. E é isso, galera. Um beijo. Mua! Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você pode me ler lá no Screen Aniel. Essa semana tem chuva de pluma em todos os lugares, que saiu meu texto do Screen da Pluma. E saiu o Por Trás do Disco que eu e o Kleber fizemos com ele. Esse aqui no Vamos Falar Sobre Música. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, compartilhe, curte, comente. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores no apoia.se/podcastvfsm. Apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Participa aqui das gravações ao vivo. Ó, quem ficou aqui foi a Jennifer Lopes, que é a Maria Lua, e o Luiz Ricardo Melo. Então, hoje estamos gravando fora do dia normal aqui, mas nossos ouvintes estão aqui com a gente. E lembrando, no dia 23 de agosto, festa do podcast lá no Zig Duplex, no centro de São Paulo. Venha curtir, venha dançar, venha mamar, venha se emocionar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.